Muito bem, 1h mais 4 minutinhos aqui na sua Onda Minas FM. Muito boa tarde para você que está aí ligado, sintonizado no nosso Estação Musical. E toda quinta-feira a gente fala de saúde aqui na nossa 87.9, sempre aí com o nosso convidado especial, o Dr. Sebastião Versiani, que traz dicas e música boa pra gente na nossa conversa, na nossa programação. E mais uma vez, nós estamos aqui com a presença, então, do Dr. Sebastião Versiani, aqui na Rádio Onda Minas, pra gente falar de saúde. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao quadro aqui da saúde. Muito boa tarde. Boa tarde, Wanderlei. Boa tarde para todos os ouvintes e telespectadores. É com muita honra, muito prazer que eu estou aqui tentando prestar alguma ajuda, alguma luz, né, no tema importante que é a saúde, né? E na quinta-feira passada nós falamos sobre os benefícios do exercício físico na escolar, né, para a juventude, para crianças e adolescentes, né? Então eu mostrei um experimento aonde eles fizeram uma pesquisa com 546 crianças, parece, não me lembro mais ainda, mas por aí, muitas crianças. E para ver se o exercício físico, no lugar do período da aula, 1 hora por dia, tirando o horário do currículo, para testar se trazia benefício ou se prejudicava o rendimento escolar. E no final do experimento, para surpresa de todos, 1 hora de exercício, tirando as matérias, no lugar das matérias que teriam que ser ensinadas, houve um rendimento melhor e não prejudicou em nada, e as crianças até ficaram mais saudáveis, mais calmas e mais concentradas. Agora, hoje eu pretendo falar sobre um tema muito atual e que tem muita gente fazendo errado, porque por falta de conhecimento, né, de alguém que entende do assunto explicar, é sobre o jejum intermitente, tá? Mas antes de abordar esse tema, eu vou, como sempre, apresentar uma musiquinha para a gente acalmar aqui, né? Porque a gente fica um pouco tenso, né? Mas é um estresse gostoso, né? É um desafio, né? Que a gente tem que passar, uma responsabilidade, né? De passar para todos o que a gente aprendeu, o que a gente aprende e o que a gente vai aprender ao longo do tempo. Então vamos lá, que hoje eu vou tocar uma musiquinha bem conhecida de todo mundo, do Brasil inteiro, e vou tentar fazer na flauta o nosso hino nacional brasileiro. Maravilha! 1h mais 8 minutos. Dr. Sebastião Versiani está ao vivo aqui com a gente nessa quinta-feira falando de saúde e a partir de agora apresentando aí o hino do nosso Brasil, o hino brasileiro. Maravilha, parabéns, doutor Versiani.
apresentando aqui esse número, né? O hino nacional na flauta, aqui num quadro falando de saúde. Além de música, a gente traz informação essa tarde gostosa aí com esse quadro especial. Doutor, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, então, como o tema é jejum intermitente, explica para a gente o que é o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, como o próprio nome indica, a pessoa tira um tempo do dia, não faz um jejum o dia todo, faz um jejum por algumas horas, fica um período sem comer, né? Então, o grande problema que está acontecendo, que eu tenho verificado, é que as pessoas estão fazendo esse jejum no horário errado, né? Então, qual seria o horário certo para fazer o jejum intermitente? É à noite, que é à noite que a gente está dormindo e o estômago deve estar vazio, né? A maior parte da nossa energia, da energia produzida pelo corpo, é para fazer funcionar o sistema digestivo, a nossa digestão. Então, se a gente dorme com o estômago muito cheio e come à noite, fora de hora e tudo, aí vai dar trabalho para fazer essa digestão, gastando a energia que poderia ser usada para beneficiar e para corrigir determinadas alterações, eliminando toxinas e tudo mais. Para ter uma ideia, as toxinas são os alimentos que a gente come que não são bons, o meio ambiente que a gente, né, o fumo, o álcool, tudo é toxina. Tudo isso aí vai ser eliminado vai ser um período de sem alimentação para poupar energia para eliminar essas toxinas. Por isso que é bom fazer à noite, né? Então, só para ter uma ideia do que é essas toxinas, eu fiz um resumo aqui, né? O que elas fazem, né? Elas ficam depositadas, essas toxinas, nos tecidos conjuntivos, faz a retenção de líquidos, faz a pessoa ficar inchada, deposita matérias estranhas também nos vasos sanguíneos, dificultando a respiração, a circulação sanguínea, aumenta a viscosidade do sangue, o sangue fica mais grosso por causa das toxinas, provoca irritação no sistema nervoso, a pessoa fica estressada, tensa, deprimida, ansiosa, tudo porque a circulação é prejudicada porque o sangue engrossa por causa das toxinas. Então, olha para você ver o tanto de coisa importante que vai limpar através de uma coisa simples que é o jejum intermitente, né? Prisão de ventre, né? Prejudicial também para o tecido ósseo. As toxinas sobrecarregam o fígado, os rins, aumenta as alergias, né? Todas as nossas doenças são provocadas pelas toxinas, inclusive vírus, bactérias, fungos e tudo mais, para o organismo são toxinas, né? Para a medicina natural, a toxina, o vírus, bactéria, infecção e tudo é importante, mas para o organismo, para a natureza, para as células, tudo é toxina, tudo é coisa que agride, que prejudica o funcionamento celular, né? Então, o jejum intermitente tem essa grande vantagem de limpar, de ajudar, né? O jejum intermitente não vai curar nada não, mas vai ajudar muitas coisas. Por exemplo, vai ajudar nas doenças reumáticas, na obesidade, né? Na diabetes, pode ajudar nas doenças das vias urinárias, doenças ginecológicas, manifestações do sistema nervoso, como eu falei, prevenção do câncer e de outras doenças degenerativas, né? Hoje nós estamos vivendo as doenças autoimunes, né? A hiperatividade, o espectro autista, né? Tudo isso aí são coisas provocadas por toxinas. Então o jejum intermitente é muito interessante. Mas qual o horário mesmo que deve fazer esse jejum intermitente? É recomendado fazer das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã.
E nesse período a pessoa não deve comer nada, né? Só beber água e tudo para hidratar, né? Porque não pode ficar desidratado, mas não precisa comer nada. Então é estranho, porque nós não estamos acostumados, né? Aquela coisa de assaltar a geladeira de noite, madrugada, né? Então tudo isso aí é prejudicial, vai dificultar a eliminação das toxinas, porque o organismo vai gastar energia para isso, ao passo que podia estar usando essa mesma energia para fazer limpeza do corpo, né? De uma maneira grosseira, nós poderíamos dizer que é como a limpeza de uma cidade, né? Qual o horário que as pessoas, os trabalhadores, vão limpar as ruas da cidade? É à noite, né? Principalmente as cidades grandes. Você vê aquele movimento, rodoviária, nas ruas e tudo, o pessoal trabalhando à noite, porque tem menos movimento. A mesma coisa, à noite não tem necessidade de ficar comendo, então o organismo aproveita para fazer a limpeza do tecido celular, né? Trazendo um bom funcionamento para todos os sistemas do corpo. Doutor, ouvindo o senhor falar aí, quantos benefícios, né? Quantos exemplos que você apresentou aí sobre o jejum intermitente. Na questão do emagrecimento, a pessoa que deseja emagrecer, ele pode ajudar também de alguma forma? Pode estar colaborando? Uma vez aí que o senhor citou que é das 7 da noite até as 7 horas do outro dia, que já é um longo período, né? O que o senhor pode falar nesse sentido? Então, aí você falou a palavra certa, pode ajudar, né? O jejum intermitente não vai fazer a pessoa emagrecer, porque para emagrecer tem que haver um somatório de muitos fatores, né? A dieta, os exercícios físicos, né? Um sono perfeito, a eliminação de alguma causa que obriga aquela necessidade de ficar comendo toda hora para acalmar, né? Então tudo isso aí o jejum intermitente vai ajudar, né? É muito interessante. Se a pessoa quiser emagrecer, a primeira coisa que ela tem que fazer é ter uma boa noite de sono. E para ter uma boa noite de sono, não deve dormir com o estômago cheio, obrigando o organismo a fazer essa digestão na hora que ele deveria estar simplesmente limpando o organismo. Aí, quando você faz um jejum intermitente, com a boa hidratação e tudo, você vai ter uma noite de sono mais tranquila e, portanto, você vai ficar mais calmo e mais calma e você vai poder alimentar, fazer boas escolhas, e tudo isso num somatório de vários fatores vão colaborar para um físico ideal, né? Nem muito magro, nem obeso, nem com sobrepeso. É muito importante essas observações aí que o senhor está colocando, principalmente no período da noite. E eu me recordo aqui, né, que quando às vezes a gente vai participar de alguma confraternização, de algum churrasco, às vezes a gente acaba aproveitando um pouquinho a mais, né, ali naquele momento ali, e depois a gente percebe que causa um efeito. Parece que a gente não acaba se sentindo assim muito cheio, às vezes nem não dorme direito, até no outro dia seguinte, devido àquele consumo de carne, de excesso aí de churrasco, a gente acaba sentindo cheio. E isso acaba afetando muito, né? Principalmente o sono. E queria que o senhor comentasse um pouquinho, que é uma coisa que às vezes a gente acaba excedendo um pouco, né? Então, eu fui plantonista, esse que você está falando. Fui plantonista muitos anos, décadas, né? Pediatra, dando plantão geral é muito complicado. Mas eu percebia como que atrapalhava, como que aparecia pessoas mais graves e em maior número para consultar depois de uma festa, por exemplo, de final de ano, né? Você sabe muito bem que junta Natal, Ano Novo, mais algum aniversário, festa de casamento, junta um monte de coisa no final do ano, e é festa todo dia, festa e comilança, né? Todo dia. E aí as pessoas ficam doentes. Mas é muito interessante
como que nosso cérebro é esperto, né? Porque o nosso cérebro gosta de diversão, de agradar, né? Coisas agradáveis, né? O cérebro funciona sempre assim. Então, a gente fazendo todos esses abusos aí de final de ano, a gente não dá bola, tá? Passa um pouquinho de mal, aí toma um remédio, toma uma coisa e outra, só para continuar na farra, tudo, porque não quer interromper. Agora, isso aí realmente, assim, de uma vez, de um momento a outro, numa ocasião oportuna, numa festa que é importante e tudo, a gente até percebe que não faz tanto mal, porque esse prazer é momentâneo e não é abusivo, né? O que o organismo não tolera é o abuso. Quando você todo dia fazendo, né, a pessoa que é viciada, por exemplo, em droga, em álcool, fumo, né? O prejuízo para o organismo é por causa do abuso, não é por causa de uma vez ou outra que saiu da trilha, né? Saiu do pino, mas o organismo tem maneiras sensacionais de fazer essa eliminação daquela sujeira, daquelas toxinas, entendeu? Então isso aí é muito, nós temos um organismo sensacional, porque nós vivemos num mundo de poluição, né? Depois que entrou o momento industrial na história da humanidade, isso aí de uns 300 anos para cá, é que foram surgindo muitas doenças, e cada vez mais por causa da produção, da facilidade. Nós temos excesso de alimentos à nossa disposição. A preocupação hoje da humanidade, dos cientistas, não é mais com a carência alimentar, mas com o excesso. Nós temos um excesso de alimentos, de toxinas. A toda hora você encontra uma coisa saborosa, uma coisa sensacional. E as pessoas gostam também de fazer coisas deliciosas, né? Não tem problema, mas o problema maior é o abuso, né? É você ficar sem controle. Como tudo na vida, né? Tudo tem que ter um controle, tem que ter um limite. Mas aquela época da carência, da fome, né? Que ainda tem em muitos países, em muitos locais, talvez até no Brasil mesmo, em alguns locais, isso aí existe ainda, isso aí é um motivo de preocupação. Agora, no nosso mundo, no nosso ambiente, isso não existe fome. A gente tem facilidade para alimentos saborosos e baratos, mas tem o problema de fazer mal para o organismo, tem o problema da escolha, né? A gente tem que escolher o que come, né? E uma das coisas que ajuda é o jejum intermitente, porque é o momento que tem para fazer essa limpeza. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Sebastião Versiani nessa quinta-feira, hoje dia 10 de julho, falando aí um pouquinho do tema, né, jejum intermitente, nessa tarde aqui, e trazendo aqui um abraço especial aí ao doutor, né, do nosso ouvinte, que está lá na sintonia lá, o Hamilton Velar, que está acompanhando a nossa programação, e eu vou tentar associar a pergunta dele com o tema que a gente está conversando aqui hoje. A gente falou aí do jejum, né, principalmente à noite, da alimentação, e a questão, aliás, mandar um abraço aí para o Hamilton Velar, que está sempre na sintonia, que tem um trabalho muito bonito aí com os Alcoólicos Anônimos aqui em Nova Resende, de muitos anos, né, tentando aí recuperar pessoas aí para o nosso bem-estar. E a questão, doutor, da bebida à noite, a gente falou da alimentação, mas dentro do jejum intermitente, questão de bebida em si, o que o senhor pode comentar para a gente um pouquinho sobre isso? Isso aí é só analisar, né? Você pega os refri da vida, né? Ali está cheio de carboidrato, de toxinas por causa dos conservantes, né? O leite, né? Esse leite de caixinha que a gente vê que fica na prateleira aí anos a fio, quando você põe no copo ele está perfeitinho, cheio de toxinas, né? Para conservar, né? Como eu falei, a indústria ela visa proporcionar o bem-estar do consumo, visando principalmente o seu rendimento, sua produção e escolhas
que sejam coisas que passam a gerar grana, né? Aí, e não tem nada de errado contra isso. O errado não são quem produz, as pessoas das indústrias. O errado somos nós, que não escolhemos. Se a gente passar a escolher alimentos saudáveis e recusar terminantemente os alimentos tóxicos, que fazem mal para a saúde, sabidamente, comprovadamente, a indústria também vai entrar nessa de proporcionar alimentos saudáveis. Então, o refrigerante, por exemplo, né, não tem dúvida nenhuma que é um grande mal para o organismo. A carga de carboidrato ali, de açúcar, é muito grande. Então, gera picos elevados de glicose. E você tomar isso à noite, você provavelmente vai ter pesadelos, vai ter um sono não muito agradável, né? Então é aconselhado, depois de 7 horas, tomar só água. O jejum intermitente não é uma coisa obrigatória, ninguém tem que brigar para fazer, é uma escolha, como tudo, né? Aí você faz a escolha, se você quer fazer o jejum intermitente, talvez não faça todo dia, mas experimenta fazer, porque você vai sentir o seu organismo agradecendo, funcionando muito melhor, né? Sob todos os aspectos. 1h mais 26 minutinhos aqui na Rádio Onda Minas. E a gente falando de saúde aí, né? Hoje nessa quinta-feira. E nada melhor do que uma boa conversa acompanhado de música, né? O doutor preparou aí mais um número musical para estar apresentando aqui pra gente nessa tarde de quinta-feira. Fica à vontade, doutor. Obrigado. Vamos lembrar um pouquinho do Luiz Gonzaga, né? A famosa Asa Branca. Muito conhecida. Muito bem, tá aí um clássico da nossa música, né? Asa Branca, aí com o Dr. Sebastião Versiani apresentando na flauta, aqui ao vivo pra gente na Rádio Onda Minas FM, nessa quinta-feira, falando de saúde, onde você pode participar aqui mandando a sua mensagem, o seu recado. Tem uma mensagem, uma pergunta que chegou aqui, doutor, da nossa ouvinte. A pergunta dela é interessante. Uma coisa que eu gosto muito, né, é de tomar café. E eu, principalmente de manhãzinha, né, nesse frio, para dar aquela esquentada, dar aquela animada. E ela pergunta se tomar café à noite faz mal. Eu gosto muito de manhã. De manhã, sim, eu tomo bastante café. Agora já à noite, nem tanto. Mas muitos tomam café de manhã, à tarde, à noite, enfim. Tem algum horário assim que não faz muito bem, doutor? O café, ele tem algumas vitaminas e tem uma grande vantagem que ele, dentro da natureza dos alimentos, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, ele é considerado um alimento morno, sabe? Não tem nada a ver com a temperatura em si. Os alimentos têm natureza, têm temperatura,
da natureza e não do calor em si, né? Então ele é um alimento considerado morno, né? Ele é muito saudável, mas é estimulante e deve ser consumido, como você falou, aí de manhã, né? Muito bom de manhã, por causa das atividades e tudo. E ele tem propriedades de sais minerais, vitaminas que são interessantes, desde quando não seja de forma abusiva. O café à noite não é muito bom, não é indicado não, porque ele vai estimular e à noite, até 6 horas da tarde, o organismo está funcionando numa carga máxima de produção de energia, de gasto de energia e tudo mais. Aí de 6 horas em diante, o organismo já começa a travar para poder relaxar, para preparar para a noite, para um sono reparador. Então, qualquer alimento que seja estimulante, como café, o chá verde, né, a cúrcuma, pimenta do reino, que é mais gengibre, são alimentos que são estimulantes, devem ser consumidos na parte da manhã, né? E até mesmo frutas não deve ser muito consumida à noite por causa da frutose. Ela provoca pico de glicose e também vai prejudicar o equilíbrio, né, da energia, que na medicina chinesa chama de yin e yang, né? Então a pessoa vai ficar muito yin demais da conta e vai desequilibrar, né? Então, na natureza mesmo, tudo é equilíbrio. Tudo funciona com equilíbrio. Basta a gente olhar as estações do ano, né? Tem a época certa para isso, para aquilo outro, né? Quem trabalha na zona rural sabe muito bem disso, tem a época para tudo. Então, é melhor consumir o café na parte da manhã mesmo, viu, Vanderlei? À tarde, mais cedo, não mais à tarde. E o costume nosso é tomar esse café depois de 5, 6 horas, né? A gente toma aquele café com bastante alimentos assim da padaria, né? E tudo, é um costume, mas tem que diminuir. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui e registrar aqui a participação da nossa ouvinte, a Luciana, da rua Augusto de Assis. Ela não perde nenhum programa, tá lá ligadinho, dizendo aí, doutor Sebastião, um ótimo médico, tá lá sempre acompanhando aí a gente falar de saúde toda quinta-feira. Então um abraço aí pra Luciana, que tá lá ligadinho. Doutor, a gente já tá quase fechando aí a nossa participação aqui no programa e queria que o senhor falasse aí do consultório que o senhor tá atendendo na rua São Paulo. Lá deixa o endereço pro pessoal tá fazendo uma visita, o telefone de contato, os dias que o senhor atende lá. Fica à vontade aí para estar falando do endereço aí na rua São Paulo, sinta-se em casa. Alô, Vanderlei, obrigado. E obrigado pela Luciana, estou à disposição para o que precisar. E o meu objetivo é nada mais, nada menos do que prestar um serviço que seja útil, né, para a humanidade, para o nosso mundo, né, hoje que está tão conturbado, né, precisa de a gente dar umas analisadas e tudo, e pesquisar sempre para poder proporcionar uma melhora para todos. Então, o endereço da Clínica Versiani é Rua São Paulo 381, onde eu trabalho com pediatria e medicina natural também em qualquer idade. Tem o Dr. Fabrício, que é psiquiatra, e a Dona Márcia, que é podóloga, né? Eu queria só tecer um pequeno comentário sobre a podologia, porque para mim foi uma coisa nova que ela descobriu, ela resolveu fazer depois de aposentada. E eu mesmo, como médico, eu não tinha conhecimento da importância, né? Eu mesmo cansei de extrair unha de pessoas no pronto-socorro, né? Justamente por falta de conhecimento a respeito disso. É muito importante a podologia, você não tem noção, não só por causa da estética, né? O pé, a unha fica perfeita, mas também proporciona
uma prevenção contra doenças, porque quando a unha está encravada, tem infecção e tudo, ali gera aqueles vírus, aquelas toxinas, como nós falamos, vão circular no organismo e vão provocar doenças. Então é muito importante o serviço de podologia. É uma novidade, mas vai tratar unhas encravadas, calosidades, vai falar sobre as palmilhas, orientando a pessoa, né, o que tem necessidade de pisar, que tem pisa torto e tudo, né? A podologia é um acessório muito interessante para o paciente que tem problema nas unhas. Muito bem, mais uma vez eu agradeço aí a sua presença, Dr. Sebastião Versiani, falando aqui com a gente. Toda quinta-feira a gente fala de saúde aqui, trazendo temas diferentes aí que envolvem a nossa comunidade. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e eu conto aí com você na próxima semana para a gente estar falando aí mais um pouquinho de saúde, trazer informação de qualidade, informação boa aí à nossa comunidade. Obrigado e um abraço a todos. E a gente vai seguindo aqui então na Onda Minas FM, trazendo agora o Estação Love no seu rádio. Prepare suas emoções.